Boa tarde a todos, paz do Senhor. É um prazer muito grande estar de volta aqui, junto com os irmãos, para abordarmos mais um tema, né? A minha especialidade, eu sou psicopedagoga, e tem alguns temas que é muito natural termos em casa. Nós vamos tratar hoje sobre o medo das crianças e dos adolescentes. Quem tem filhos pequenos, quem tem filhos adolescentes, sabe que geralmente isso acontece. Crianças que são muito medrosas. Então, o medo é uma resposta emocional que faz parte do desenvolvimento normal e é essencial para a sobrevivência humana. Antes de pensarmos no medo como uma coisa ruim, precisamos lembrar que é, ao mesmo tempo, adaptativo, protetor. Portanto, não ter medo é muito perigoso. Quando a criança ela não tem medo de nada, se torna perigo. Mas quando ela tem medo, é normal. Agora, quando tem um medo excessivo, um medo de tudo, então passa a ser anormal. Os primeiros medos, aparecem geralmente entre crianças de 1 a 3 anos. São crianças que se apegam demais na saia da mãe e tem medo de tudo. Principalmente da separação do pai e da mãe. Não deles se separarem, se delas estarem separadas dos pais. É comum, assim, as crianças, quando iniciam a escola, o que acontece? Elas vão embora no choro. Elas choram muito. Mas por quê? Na cabeça delas, elas pensam que os pais vão levar ela para a escola, vão deixar ela lá e nunca mais vão buscar. Então, elas têm o medo da separação, de se separar dos pais. Às vezes, à noite, tem criança que tem aquele hábito do pai ou da mãe sempre balançar, botar para dormir. E se essa rotina muda um pouquinho, ou o pai trabalhou, o pai viajou, aí a criança vai acordar no choro. A fralda não está molhada, não está com fome, não está sentindo dor. E é o quê? Muitas vezes ela sentindo falta de um dos dois, ou do pai ou da mãe. Então, no caso, irmã Crimeri, esse medo que a senhora fala, um medo, sim. No caso, não tem nada a ver com, como posso dizer, eu já vi muitos pais dizer assim, essa criança só leva assustada. Mas a questão do medo em si é a questão da ausência? Tem casos que é questão da ausência. Tem casos que são questões imaginárias. E tem casos que é aquilo que ele está vendo constante. Tá. E tem outro caso que é bem interessante, que quem coloca o medo nas crianças são os próprios pais. Tipo, às vezes você pode estar no sofá. Tá? A criança sai. Aí você quer que ela venha. Ó o bicho! Você está fazendo o meio da criança. Se ela já viu alguma coisa e associa, pronto. Aí as crianças, o natural dela, quando você diz, não vai pra aí não, que tem um bicho. Às vezes o pai quer impor, quando eu digo pai, são para os dois. O pai e a mãe querem impor sua autoridade, fazendo medo à criança. Não vá pra aí não, que tem bicho papão. Ó o bicho. Aí, às vezes, não quer que a criança vá para o quarto para não bagunçar, ou escuro. Aí, a criança, ela vai botando na mente que tem bicho papão, que o escuro faz mal, e ela vai desenvolver esse medo. Muitas vezes, é os pais que fazem ela ter esses medos. E acha engraçado. E, às vezes, é simplesmente por comodismo, de não ir lá e reclamar com a criança, de ir lá e não mostrar à criança que ela não pode estar ali. Se a criança não pode ir para o quarto, diz, olha, ali no quarto não é para você ir. Mas não precisa dizer que tem escuro, que tem bicho papão. Tá pavor na criança. Não, de maneira nenhuma. Porque a partir do momento que ela for passar a dormir no quarto dela, que ela for ficar no escuro ou meio escuro, você não tem noção o que passa na cabeça de uma criança. Ela vai estar sozinha. E o imaginário da criança é enorme. Ela vai estar fantasiando muita coisa. Então, ali no escuro, ela vai alimentar que tem um bicho papão, ela vai alimentar que tem um bicho, ela vai alimentar que qualquer barulho é alguma coisa que vai pegar ela. E, na verdade, não é. Foi simplesmente aquilo que foi criado, que foi gerado quando ela era pequena, quando ela era menor. A senhora
Já pegou algum caso assim, alguma criança dessa maneira? Ou foi relatado? Sim, sim. Não tinha, tem uma criança que, da infância dela, à adolescência, ela não ficava dentro de casa sozinha de maneira nenhuma. Não ia para o quarto só, não ia para o banheiro só. Para tomar banho tinha que alguém ficar na porta. Mas com o tempo, conversando e não pressionando, foi desenvolvendo a criança e ela foi parando esse medo. Não tem nada a ver, sabe? Porque assim, é menina porque é mais frágil, não. Não tem. Geral, menina, é no geral. Menino. Muitas vezes tem menino que é mais medroso do que a menina. Às vezes acontece isso. Então, o importante é o quê? Que os pais, quando tem uma criança que está passando por isso, não ignore e não alimente. Pare para ouvir o que ela tem a dizer. Tire um tempo. Olha, o que é que está acontecendo? Por que que você está com esse medo? O que que aconteceu que você começou a ficar com esse medo? Se foi questão de jogos da internet, ele vai relatar. Algum filme, né? Algum filme que assistiu, ele vai relatar. Principalmente tem alguns jogos de internet que o mocinho tem cara de monstro. É verdade. Então, se você for observar o que muitas crianças estão assistindo, é aterrorizante. Até nós adultos, quando formos dormir, vamos ficar com medo. Então, tem que prestar atenção no que a criança está assistindo. Tem que ouvir ela, o que é que ela está sentindo. E não ignorar. E mostrar para a criança que você está ali do lado. Você está ali para ajudar. Para dar proteção. Para dar proteção. Você pode relatar, olha, quando eu era criança eu também tinha medo, mas eu enfrentei meu medo, eu superei. E mostrar confiança e segurança e amor, que você vai estar ali para ajudar ela. E não forçar ela a enfrentar esse medo. Isso só vai piorar. Bom. Muito importante, né, o assunto de hoje, a qual a profissional escolheu o tema, a qual é muito atual. Eu acredito que muita gente já vai estar acostumado com isso, né? Medo do escuro, criança com medo. Isso traz até no consciente que isso é normal. Mas dentro desse tema eu queria perguntar à senhora, que é quem mais pode, né, tirar as nossas dúvidas e dos nossos ouvintes que estão aqui. A minha primeira pergunta quais são as consequências do medo? As consequências é uma criança, ela se torna uma pessoa frágil, ela se torna uma pessoa que não tem segurança em nada. Tudo que ela vai fazer, ela vai se tornar uma pessoa muito insegura. E vai atrapalhar o seu psicológico, vai atrapalhar o seu dia a dia. Rotinas que a criança tinha e depois para não querer, começa a não querer mais fazer aquele habitual de antes. Então, essas são uma das grandes consequências. Tem criança que vai desenvolver dor de barriga, tem criança que vai ter uma dor de cabeça. E é simplesmente porque o medo está aterrorizando demais ela. Então, vai afetar a saúde também. E a criança que ela desenvolvia algo com facilidade, ela vai começar a não querer mais a desenvolver, porque ela vai ficar uma criança travada. No caso, irmão Crimeri, não há particularidade, tipo assim, é em tal idade que isso pode acontecer. Não, vai de cada criança, do imaginário e da casa. Não tem idade. A partir de 1 aninho por diante, já tem a criança que ela é super medrosa. E se ela vive num ambiente que os pais também têm medo de tudo, principalmente a mãe, ela vai se criar uma criança do mesmo jeito. Vai perturbar a cabecinha dela do mesmo jeito. Porque o que nós temos que fazer, se nós temos aquele medo, a gente não mostrar para a criança que a gente está com medo. A gente tem que mostrar que nós temos confiança para enfrentar o medo. E no caso, agora também é aquilo que a senhora falou da primeira vez que a senhora veio aqui, quando falou sobre a ansiedade, não foi? Infantil. Foi. Que tem sempre que ter o primeiro contato com o pai e com a mãe. Tem que conversar. Para o pai e a mãe ali procurar. E no caso, inicialmente, depois de uma conversa que o pai e a mãe já teve com a criança, e vê que não está mudando muita coisa, no caso a senhora orienta o pai e a mãe procurar qual especialista? Psicólogo. Vai direto no psicólogo. Vai direto no psicólogo infantil. E vai estar ajudando essa criança. Entendi. Porque os pais, ele tem que
de todo jeito, começa pelos pais, igual o senhor falou. E o pai tem que tentar de alguma forma. Tem que dar atenção ao que está acontecendo. E se tiver outros irmãos mais velhos, se os irmãos ficarem tirando onda, falar que isso não pode. E fazer com que o seu irmão mais velho passe também segurança para aquele irmão mais novo que está com medo. O importante é você diagnosticar, como pais, você perceber que tem algo diferente. E ter tempo, e dar tempo para ajudar essa criança. Porque se você ficar, ignorar, ou não parar em frente a ela, pertinho dela e ouvir, isso não vai mudar muita coisa. Até porque, se eu posso estar... Joelaine, ela trabalha na creche, e volta e meia, ela vê que as tias, as professoras, vê como a criança está e manda chamar os pais e conta algum relato. E tem pai que não acredita. Sai em casa, ela não diz nada. Em casa, a mãe fala que ela não é assim, mas está na escola. Aí elas sempre estão reforçando. Aí aconteceu um caso, fugiu até da mente agora, que levaram e realmente a criança demonstrava algo na escola, mas que os pais não sabiam. E foi através da professora que viu que a criança estava com uma situação e foi insistido muito para os pais dar atenção à criança. Na questão é os pais dar atenção ao filho e à filha, né? É verdade. A questão é que a professora observou, teve um olhar de carinho, de atenção para aquela criança, coisa que o pai e a mãe não estavam tendo. Por isso que ela não acreditou. Por quê? Porque ela não estava parando para ver o que era que seu filho estava, que estava acontecendo com seu filho. Muitas vezes a vida corriqueira, você trabalha tanto, pensa tanto em evoluir profissionalmente, pensa tanto em dar o melhor ao seu filho, e esquece que o melhor que você pode dar ao seu filho é o seu tempo. Essa é a melhor parte, porque ele vai se criar uma criança, ele vai crescer e vai se tornar um adulto confiante. Se acontecer alguma coisa que é para ele ter medo, ele vai ter medo, é normal, mas ele vai saber enfrentar. Porque foi passado a segurança dos pais na sua infância e adolescência como enfrentar esse medo. Tem pais que dizem assim, não chega a conversar com a criança que ela tem que se alimentar para crescer forte e saudável. Aí diz, se você não comer, vai ficar doente. Aí a criança, de repente, adoece. Você imagina a cabeça dessa criança como não está. Ela está morrendo de medo porque está doente. E tem pais que ainda vai mais além. Se não tomar o remédio, vai tomar a injeção. Então, tem pais que aterroriza a mente do seu próprio filho. Até porque, em achar, por exemplo, o pai quando fala isso à mãe, eu digo pai, como essa forma no geral, né? Eu cresci assim. Mas foi bom? Aí a gente pergunta, você cresceu assim, mas você acha que o seu crescimento foi bom? Só que hoje em dia é meio complicado a pessoa passar isso para... Hoje em dia, não sei se que tá a sociedade, então uma correria de pai e mãe, tal, para chegar a dar um certo tipo de atenção dessa maneira. Aí, quando o filho chega numa situação bem complicada de ter ali um psicólogo, um acompanhamento, aí sabe, deixar tudo para dar atenção quando já chega nos quando últimos... Quando o caso já está extremo. Agora, como a senhora falou, né? O lamentável é que leva isso como criança e vai para a adolescência, e tem muitos que levam até para adulto. Para a vida adulta, a minha mãe, ela contava que ela morria de medo de dormir no escuro e o pai dela não estava nem aí. Apagava todos os candeeiros, na época era candeeiro, e quando ela chorava, ela dormia na rede. Você imagina uma criança chorando com medo, o pai chegar no escuro e dar uma chinelada nela na rede. É realmente o bicho que ela pensava que era. O bicho que ela pensava que era. Então ela cresceu dessa forma. Minha mãe era o tipo de pessoa que ela tinha medo de tudo. Mamãe, ela tinha medo de ficar trancada, ela tinha medo da gente sair e levar a chave. Para a gente sair, a gente tinha que mostrar a ela onde era que estava a chave, porque ela tinha medo de ficar presa. Se ela fosse num banheiro, assim, que não fosse o dela, e eu estivesse com ela, eu tinha que ficar na porta, porque ela tinha medo de trancar a porta do banheiro. Meu Deus. Ela, quando saía, ela olhava o ferro se estava desligado, ela olhava o bujão se estava desligado, ela fechava a porta, depois ela mexia no trique, empurrava, e ainda pedia para a gente se certificar de tudo isso. E não era nem questão de prevenção, era um medo mesmo. Era medo mesmo. Aí o que aconteceu? Nós tivemos contato com ela, minha mãe. A minha filha ficou muito com ela. Minha filha hoje ela é do mesmo jeito. Mas a senhora já entendia, passou a entender isso dela já depois de adulta? Depois de adulta.
Porque assim, eu tinha um certo medo, mas eu não cheguei ao extremo. Mas a minha filha, por ficar com ela há muito tempo, aí minha filha é o extremo. Minha filha tem medo de tudo. Se adaptou Ela se adaptou. Ela tem medo de sair, pegar doença. Na época do Covid, ela criou um pânico dentro dela, porque uma vez eu disse a ela, se a pessoa da tua casa não morrer do Covid, vai morrer do cheiro de água sanitária. Meu Deus. Porque era 5 litros de água sanitária por semana. Ela com medo de contrair a doença. Quantos litros? 5. Jesus. Então, assim, foi um ambiente que ela teve muito contato, que foi um ambiente com a minha Foi mãe. igual no pessoal que tinha relatos da pessoa exagerava tanto no álcool que tinha acidentes com álcool, com medo de pegar, Com medo de pegar a doença. desgraça da doença. É. E torna o que? As crianças hoje, ela tem medo de tudo. Na época da minha filha adolescente, tinha uma tal de uma loira do espelho. Você não tem noção que era que as crianças na escola morriam de medo dessa loira do espelho e a loira do banheiro. Foi algo que comentaram, aterrorizaram as crianças, adolescentes. Elas só iam no banheiro acompanhado por a gente. Na minha época também era assim, hein? Algo que era imaginário. Na escola mesmo. Tinha horário que a gente não ia com medo do infeliz que tinha um cor no banheiro. Pronto. E eu na Então quinta são série. coisas que às vezes, um comentáriozinho, a criança, o adolescente, elas têm uma imaginação muito criativa. E elas têm uma mente tagarela. A mente dela conversa tanto com ela e diz tanta E coisa hoje a em dia, ela que filho, com ela internet, acha que é verdade. a criança pega um celular, passa meia hora ali, mexe, vê tanto do vídeo que a gente sabe nem pra onde vai. Mesmo verdade. botando naquele YouTube Kids. Não, tem coisa que olha assim, eu digo, oxi, e isso aqui pode? Nessa idade, é livre, mas tem coisa que tá absurda. Tem coisa que tá absurda. Uma vez Samuel estava jogando, meu filho estava jogando, e o mocinho da história se chamava Satã. E eu só via os outros vibrando, vai Satã, vai Satã. Eu disse, quem é Satã, Samuel? Ninguém vai entregar que é Dragon Ball, mas Ele tudo bem. disse que, eu nem sei que nome É, Dragon Ball. Aí ele disse, não, a gente tá torcendo porque ele é o mocinho. É. Aí à noite vão e Samuel não quer dormir. Tem medo de tudo. Tem medo do escuro, tem medo de ficar só. Tem medo de ir ao banheiro só. Para tomar banho, muitas vezes a gente tinha que ficar na porta do banheiro. Porque era o que ele estava assistindo. Quando eu percebi, eu comecei a reclamar e tirei esses jogos dele. É porque a mania do pessoal assim, é crente e espiritualiza tudo. Não, não Mas é você isso. vê agora que saiu recentemente, especialista viu aquela música da Galinha Pintadinha, não foi? Que são músicas relacionadas ao pessoal de terreiro, né? Dessa que mexe com magia negra, essas coisas. Os E pais está têm- associado a isso. Os pais têm que se orientar, tem que ter que não é perder tempo com seu filho, é ganhar tempo com seu filho para observar o que é que eles estão vendo. Tem desenhos que parecem ser muito simples e na verdade é aquele desenho que está aterrorizando o seu filho de noite ou de dia. Prestem atenção nos filhos, prestem atenção. O celular é muito bom entregar porque a criança vai ficar quieta, mas não deixe o celular educar seus filhos. Você mesmo tem que educar seus filhos. Se a criança está com medo, você vai lá, faz uma oração com ela. Minha neta, teve uns dias atrás, ela teve um sonho ruim. Ela estava com medo de dormir para não ter outro sonho ruim. Quantos anos, senhora tem? Ela tem 4, ela completou 5, mas ela estava com 4 anos. Então, o que foi que nós agimos? Nós começamos a mudar a oração noturna. E na oração a gente sempre pedia, Jesus, ajuda que eu tenha um sonho bom. Me ajuda que eu sonhe com os seus anjos, que eu sonhe com você. Repetindo. E ela repetia. E hoje ela não tem mais esse problema. Então, se a gente tivesse ignorado, eu digo a gente porque algumas vezes ela dorme comigo. E tinha alimentado, essa menina até hoje estava aterrorizada por conta desse sonho ruim. Mas muitas vezes uma ação tão pequenininha vai livrar o seu filho de um trauma mais na frente. É só questão de parar, de olhar, de ouvir e de cuidar do seu filho, porque você vai ajudar muito, muito mesmo. Tem criança que brinca o dia inteiro com boneca, mas de noite não consegue dormir com a boneca dentro do quarto. Tem criança, tem menino que brinca o dia todinho com os super-heróis.
Mas na hora de dormir, que é que a mãe tira os super-heróis, os bonequinhos de dentro do quarto, que eles não conseguem dormir. João Paulo. Tá tão bom aqui que eu estava até somente escutando. São assuntos que os nossos ouvintes precisam ser... E não é uma besteira. Não é, muito sério. E que não é ouvido em outras programações, né? Por isso que o bom direcionamento para os grandes profissionais, eles contribuem muito para uma sociedade melhor no dia de amanhã. Nós sabemos que as crianças, elas não têm uma mente formada. Está em formação. Então, eu digo sempre que os maiores encorajadores, os maiores professores, os maiores educadores são os pais. E quando os pais, eles começam a se afastar, as crianças, elas começam a ficar desprotegidas, é o que a senhora falou, basicamente. Por quê? Porque as crianças, elas precisam ver em nós, que somos pais, algo positivo, sabe? Aprender a maior forma e a melhor de se viver. Quando elas não vê, né? E um certo dia desse, eu vi uma mãe dizer para outra pessoa que disse: eu tenho que levar meu filho na creche, senão não consigo trabalhar. Quer dizer, era mesmo que dizer assim, eu tenho que me livrar dele para poder trabalhar, porque com ele eu não consigo. Então, assim, basicamente hoje a sociedade, ela está vendo os filhos como um empecilho para algo. E não é assim. Às vezes eu sempre acordo, sempre nesses últimos dias, 5 horas da manhã, para que possa trabalhar. Mas quando meu filho ele se acorda, eu tenho que estar lá fazendo suco de laranja. Eu passei 3 anos com a Camila, fazendo todo dia suco de laranja para ela. Porque eu sei que é saudável. Começou o dia, já tem que começar com a alimentação mais limpa possível. Então, esse é o cuidado de muitas vezes a gente perder alguns minutos com a educação, perder alguns minutos com o direcionamento. Às vezes eu acordo, aí meu filho diz: pai, hoje eu sonhei com Jesus dentro do meu quarto. Eu digo: olha, que coisa tão boa. E aí a gente começa a direcionar da forma melhor possível. Mas quantos filhos hoje estão sendo esquecidos pelos pais? Isso é difícil. E a gente pensa que é uma perca de tempo, e não é. Porque o trauma, mais tarde, ele pode desenvolver outros problemas psicológicos nas crianças, não é assim? É verdade. E é igual o irmão falou. Quando os pais estão presentes, os filhos, eles se criam fortes. Eles se criam os filhos independentes, eles se criam uns filhos que ele não vai ter medo de enfrentar a vida. A presença dos pais na escola é importante. A presença dos pais na igreja é importante. Dentro de casa é importante. Na hora das refeições é importante. Porque você vai estar dando segurança aos seus filhos. Então, assim, se o filho está com medo, fale sempre a verdade. Se for um medo imaginário, você vai dizer a ele que ali não existe. Se for um medo de um animal, você vai dizer, você vai explicar para ele que o animal pode fazer mal se você for fazer mal ao animal. Se for um cachorro bravo, é normal ter medo. Evite passar perto dele. Ou passe junto com ele, mostre a ele que aquele animal não vai mexer. Porque tem criança que tem medo de um gatinho pequenininho. Tem medo de um cachorrinho pequenininho. Não quer dizer que você está pedindo para o seu filho enfrentar o medo e mandar ele para perto de um pitbull. Não é isso. É você mostrar a verdade. O medo existe. Quando o medo é real, você vai mostrar que realmente existe, mas que você tem que enfrentar. Você tem que passar por aquele medo. Você não pode omitir de fazer as coisas, se esquivar de fazer as coisas, porque o medo está atrapalhando. Não, você vai ajudar ele a enfrentar aquele medo, trazendo com seu filho a segurança. É muito importante a base familiar. É muito importante os pais estarem com seus filhos, ou os avós, ou os tios, os responsáveis. Estar com seus filhos e mostrar segurança. É muito importante não alimentar o medo. Não, se a criança tem medo de alguma coisa, você vai tirar ele de fazer aquilo só porque ele está com medo. Se for algo que prejudique, se for um medo real realmente, você vai sim evitar. Mas se for algo que você veja que não vai prejudicar seu filho, você mostre a ele como enfrentar aquele medo. É porque todo mundo vai ter um certo medo de alguma coisa. Agora a questão é fortalecer aquilo, né? Fortalecer, é estar alimentando. É isso que a gente não pode estar fazendo, é estar alimentando o medo da criança. É ajudar ele
na oração, principalmente sentar com ele, ajoelhar com ele e orar com ele. E dizer a ele que chame sempre Jesus para estar pertinho dele, que Jesus é que vai ajudar, vai cuidar, quando o pai não estiver por perto. Se a criança ela for para algum lugar distante, ela tem medo, você pode até deixar que ela escolha um brinquedinho, alguma coisa familiar, para que ela leve com ele, porque ela vai se sentir mais segura, se tiver alguma coisa familiar com ele. Isso também é uma tática que vai dar certo. É um assunto bem... Porque assim, a gente sempre reforça aqui, porque a gente vê... No dia que veio a psicóloga, esqueci o nome dela, ela falou sobre a questão do preconceito que muitos pais têm de levar ou ir até um especialista ou levar a criança. Que a gente tocou... Nossa, eu esqueci o nome dela, não vou lembrar. Veide não, né? Oi? Foi a Veide não, né? Não, foi a psicóloga, a esposa de Ricardo. Não sei se é o nome dela, mas eu vou lembrar. Que ela falou que o pessoal tem que deixar esse preconceito, porque ela assim, eu não vou levar meu filho no psicólogo porque ele não é doido. É verdade, tem muitos que têm essa mentalidade realmente. Aí a gente reforçou muito aqui, doido está sendo você que não procura Uma ajuda. uma ajuda. E eu bati, quando eu chamei a atenção, que a polêmica fica para mim, a questão do cristão. Eu não vou precisar não que Jesus cura se quiser. Aí Jesus cura sim, mas ele deixou os especialistas na terra para ajudar. E aí capacitou pessoas para estar aqui na terra ajudando você. Assim, não, eu vou orar que Jesus sara. Ele faz a parte dele, mas vai deixar para a terra fazer, a terra cuidar do que é possível. O impossível é com ele. O impossível é com Deus, o possível então, somos nós. O possível é você procurar um especialista, não conseguiu, aí junta a especialidade daquela pessoa que se capacitou, teve a orientação para te ajudar, e não esquece da tua fé também, que Deus vai fazer ali e vai em andamento. A crítica que eu fiz aqui foi as pessoas deixarem de ser alienadas. Principalmente o cristão, o crente, não importa, o católico, o espírita que seja. Em tirar esse preconceito. Em dizer, eu não vou não que Jesus cura. Ele cura, ignorante. Mas está fazendo o quê para poder te ajudar? Tem que fazer a sua parte. Aí quem sofre com isso é, nesse caso, a criança que vai crescer traumatizada e tudo vem medo. E tudo vem medo. Olha, assim, na minha trajetória como professora, tem algo que sempre fica na mente da gente, a gente não esquece. Há anos atrás, eu estava numa turma do primeiro ano e chegou uma mãe com uma criança de 6 anos. E olha a forma com que ela me apresentou a criança. Professora, tá aqui ela. Tô logo dizendo que isso daqui não presta para nada. Pô, maravilha. Vixe. Eu respirei. Será que a mãe prestava também? Não, meu Deus. A criança podia prestar, não a mãe. Eu fiquei... Assim, eu não tive nem reação diante de uma mãe que chega para mim com uma criança de 6 anos e diz que a criança não presta para nada. Que qualidade de mãe? Aí essa criança, ela tinha 6 anos e ela tinha uma irmã que tinha um filho também que estudava nessa mesma turma. No caso, o sobrinho, era tia e sobrinho, os 2 pequenininhos. E a menina era super inquieta. A menina tinha medo, a menina bagunçava, a menina, ela mexia com todo mundo. Ela fingia que ia pegar a coisa só para provocar. Se ia no banheiro, ela tinha medo de ir ao banheiro. Ela tinha medo na hora da merenda. Era uma criança realmente, ela era... Eu não sei nem como classificar, mas ela era uma criança que de toda forma ela chamava a atenção. Resumindo, essa mãe, ela era casada, separou e teve essa criança com um marido, com um homem casado. E por esse homem ser casado, as outras irmãs dessa menininha rejeitavam ela, tanto as outras irmãs como a mãe. A criança, ela era muito inquieta. E para mim, ao banheiro, eu tinha que levar ela. Para mim, se eu precisasse ir na secretaria, eu tinha que levar ela. Ela era o tempo todo comigo. Depois eu olhei para ela, olhando para o quadro, e ela fechava o olho assim. Aí eu pensei, essa menina, ela tem problema de vista. Aí eu conversei com a mãe dela, eu digo, olha, eu chamei ela, você está enxergando no quadro? Ela fez, então, não, tia, não enxergo direito, não. Você já disse à sua mãe? Disse, tia, mas a mãe não liga, não. Aí eu chamei a mãe fez o exame de vista. O grau da menina era mais de 6 graus em cada olho. Meu Deus, coitada.
E a inquietude da menina era por conta da visão. A menina, ela não parava quieta dentro de casa, nem em lugar nenhum, porque ela não enxergava bem. E a estrupes da mãe agindo dessa maneira Agia também? dessa forma. Quando que essa mãe parou para ver o que realmente essa filha precisava? A filha era culpada de um extraconjugal que ela teve? Não. A culpa foi dela, que não A soube culpa segurar. foi dela. Então, depois que a menina fez o óculos, meu Deus, era outra criança. Criança que quieta. Rapidinho ela aprendeu a fazer as vogais, depois já dentro de um mês, essa menina aprendeu o que ela não aprendeu dentro de 6 meses. Meu Deus. Mas veja, e a mudança dela, com o comportamento, de todas as maneiras a menina mudou. O comportamento. Agoniado com a vista. Agoniada com a E vista, a tinha ignorante 6 não anos. enxergava isso. Porque tem criança que ela Da mãe. pode ter alguma coisa, mas ela não vai relatar. Mas a gente vai observar o comportamento dela que está diferente. A criança, ela pode estar sentindo muito medo de alguma coisa, ela pode se beliscar. Na hora do medo, ela se aperta. Se você vê alguns arranhõezinhos no corpo da criança, você tem que conversar com ela, tem que saber o que está acontecendo. Eu estou acompanhando uma criança que ela, quando fica nervosa, quando ela fica com medo, ela começa a arrancar o cabelo. Ela está com uma falha enorme no cabelo. Quantos anos você tem? Ela tem uns 12 anos. Ela está com um buraco assim, mas é o quê? Quando ela fica ansiosa, quando ela fica com medo, ela começa a tirar os cabelos. Essa mãe não está vendo que a criança está com uma falha? O primeiro contato que eu tive com a criança, eu observei a falha no cabelo dela. E é o quê? Ansiedade e o medo. Meu Deus. Então, muitas vezes ela não vai verbalizar, mas ela vai mostrar os sintomas, o que ela está sentindo de alguma forma. Dor de barriga excessiva, dor de cabeça excessiva, dor de ouvido. Como eu disse, se apertar de alguma forma. Eu, quando andava com a minha filha na feira, ela tinha tanto medo de se perder que eu chegava em casa com minha mão doendo, de tanto que ela apertava. Porque ela tinha medo de se perder na feira. Ela segurava, ela chegava com o meu punho todo dolorido. Até que, com o tempo, eu fui conversando, devagarinho eu ia soltando a mão dela, ia mostrando a ela que eu estava ali pertinho, só era ela vir juntinho de mim. E com o tempo passou, mas no início, eu chegava em casa com os punhos doendo. Porque ela tinha medo de se perder na feira e de ficar longe de mim. Mas trabalho, amor e paciência. É essencial para o pai cuidar do filho dessa forma. Dependendo do horário que a criança tenha medo de dormir, você não alimente, você vai conversando aos pouquinhos. Você fica com ela 1 hora, aí no outro dia você fica 40 minutos. No outro dia você fica meia hora. E você vai diminuindo o seu tempo e ela vai pegando confiança que ela pode estar ali sozinha, que nada vai acontecer. Só não pode alimentar. Tirar ela do seu ambiente, que é o seu quarto, e alimentar e deixar ela junto com você. Mostre a ela que a casa dela não tem bicho, tem Jesus. Mostre a ela que a casa dela não tem loira do banheiro, loira seja lá do que for, tem Jesus. E mostre a ela que ela tem que confiar em Jesus. Você está ali, qualquer coisa, eu estou no quarto ao lado. Qualquer coisa que você sentir, você me chame que eu venho até você. E ela vai se sentindo segura a ponto de chegar um momento que ela não vai precisar mais que você fique minuto nenhum na cama com ela. Que ela já vai sozinha para o quarto dela. Bom, que bom. Irmão Paulo, só tem mais... A hora voou. Como sempre. O assunto é ótimo, mas voa. Verdade. Só tem algo mais pra gente... Não, da minha parte eu só quero agradecer, né, em nome dos nossos ouvintes, a participação da nossa irmã Climéria, com a especialização a qual ela exerce, e dizer que muito contribuiu para que demais as pessoas possam ver uma forma melhor de tratar os seus filhos e assim nós contribuímos para famílias mais bem estruturadas, né? Quero agradecer a senhora, irmã Climéria, por ter nos atendido e ter vindo assim fazer mais uma vez participação da nossa programação. E eu sei que a senhora vai vir outras vezes com temas diferentes. O nosso público agradece muito com isso, viu? Venho sim, eu que agradeço o convite e espero que de alguma forma tenha ajudado alguma criança, adolescente e os pais a
a mudar um pouquinho e a melhorar a vida dos seus filhos. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito bom. E os pais de preconceito, principalmente você, cristão. O nome é Agreste Cristão, tem que falar para os cristãos mesmo. Cristão fala no geral, são aqueles que têm os princípios cristãos, não necessariamente crente ou não. Deixa de preconceito. Se está precisando de ajuda, vai procurar ajuda. Não tenha sua fé em Jesus, mas vai procurar, enquanto está aqui morando na terra, um especialista para poder ou te ajudar ou ajudar alguém da tua família, teus filhos. E muitas vezes a ajuda vai ser para os dois, tanto para a criança quanto para os pais. É muito importante também eles terem esse suporte de um psicólogo para poder atuar dentro de casa. Muito bom, muito bom. Então, deixe isso, eu estou esquecendo, deixe seu contato, deixe suas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com a senhora. A senhora é especialista. Faça isso, o seu merchan. No Instagram estou como Crimeri Alves e o contato no Zap é 989021210. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que eu estarei respondendo. E desde já eu agradeço a todos, agradeço pelo convite e tenham todos uma boa tarde.